Olá, treinando Blusan, meu nome é Roberto Marcel Caurim e serei o seu instrutor nessa videoaula. Nós aprendemos até agora nas últimas videoaulas como é o funcionamento de um string box, ou seja, como funciona o quadro de proteção do meu sistema fotovoltaico, tanto para corrente contínua como para corrente alternada, que nós dissemos que tem que ser em quadros diferentes, tá? Isso aí nós estamos nos embasando na NBR 5410. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso. Mas agora que nós já conhecemos o funcionamento do string box, como conectar o string box, nós vamos aprender a dimensionar cada um dos elementos do string box, começando pelo DPS e depois fusíveis e por último a seccionadora. Para isso nós vamos utilizar o mesmo projeto que nós já vínhamos utilizando da cidade de Mogi Mirim, para que nós possamos dar andamento e finalizarmos completamente aquele projeto, não só na parte de painéis fotovoltaicos, inversores, mas também na parte do string box. Como será feito isso? Vamos recordar. Eu tinha 9 painéis fotovoltaicos no string 1, recordem-se que eram 36 painéis no total, painéis fotovoltaicos, né? Sendo dividido em 4 strings de 9, né? E eu tenho aqui 9 painéis fotovoltaicos do string 2, recordem que eram 4 strings, né? Na verdade eu divido o string 1 nessa parte do painel, daqui para cá, e o string 2 daqui para cá. Aqui eu tenho a saída para o inversor, ou seja, já protegi o meu inversor com relação a descargas atmosféricas, surtos, curto-circuito, dentre outros problemas que podem ocorrer. Então todos esses equipamentos aqui, eles irão proteger essa energia que chegou dos painéis fotovoltaicos e que sai aqui no polo positivo e negativo para o inversor, no inversor 1, no caso, entrada MPPT1. A mesma coisa para o string 2, que também irá para o inversor 1, só que para a entrada MPPT2. Porém, antes de continuar, eu gostaria de deixar um aviso importante para o treinando. Você nunca deverá utilizar um string box CA mais CC. Ou seja, utilizar no mesma caixa tanto a parte de corrente alternada como a parte de corrente contínua. Isso não pode, isso é proibido pela nossa NBR 5410 no item 4.2.5.7. Ou seja, eu não posso utilizar fontes diferentes de energia, por exemplo, a corrente alternada e a corrente contínua, em uma mesma caixa. Ou seja, eu preciso ter um string box para a corrente alternada e outro string box para a corrente contínua. Okay? Então, a nossa norma 5410, que vai normatizar a baixa tensão, ela não autoriza você utilizar fontes diferentes na mesma caixa. Ou seja, eu serei obrigado a utilizar um string box de corrente alternada e um outro para corrente contínua. Nunca utilizem dessa forma. Aqui nós temos já a caixa para corrente alternada. É o nosso string box, nossa caixa, nosso painel de proteção para corrente alternada. Que não tem um fusível, nesse caso, que não tem um fusível de corrente contínua, obviamente, porque é para corrente alternada, e vai proteger o inversor tanto de surtos, com os DPS aqui, como com o disjuntor. Ou seja, eu protejo o inversor de um lado, na parte de corrente contínua, com string box de corrente contínua, e protejo o inversor do outro lado, na parte de corrente alternada, com esse string box para corrente alternada. Dessa forma eu consigo proteger completamente o meu inversor e o meu sistema. Para que nós possamos entender um pouco mais como funciona o string box de corrente alternada, nós tiramos aqui a placa de proteção,
nós temos aqui a face do painel. Então nós temos aqui o quadro de distribuição, onde eu vou conectar esse meu inversor com o quadro de distribuição da casa. Eu tenho aqui os dois DPS. Então, basicamente, como que vai funcionar? A energia vai alimentar, eu alimento o meu inversor na parte de corrente alternada, utilizando esse disjuntor. Esse disjuntor, inclusive, você não precisa nem calcular. O próprio fabricante, no seu manual, o fabricante do inversor, já lhe passa qual é o disjuntor correto que você vai utilizar. Nesse caso aqui, para o inversor de 5.000 watts, a Invit solicita um disjuntor de 32 amperes, que é esse aqui, bipolar, que está sendo utilizado nesse caso. É o próprio fabricante que solicita, então não há necessidade de você calcular o disjuntor para a corrente alternada. Inclusive na vistoria, um dos pontos importantes que o vistoriador da concessionária irá verificar é se o disjuntor solicitado pelo fabricante e que está no projeto, ele é o mesmo, com a mesma capacidade, com a mesma capacidade nominal do disjuntor que foi colocado no string box de corrente alternada. É por isso que é complicado você trabalhar com os kits, porque dependendo do seu inversor, dependendo da customização que você utiliza para cada sistema fotovoltaico, você terá string box diferentes. Então fica um pouco complicado utilizar uma coisa só. Mas o que é importante é que você saiba isso, que o disjuntor ele é dimensionado a partir do próprio fabricante do inversor. O fabricante me passa isso. E aqui eu tenho os dois DPS, os dispositivos de proteção contra surtos, né? Qual que é a ideia do dispositivo de proteção contra surtos? Ele vai limitar as sobretensões transitórias, ele vai desviar correntes de surto, e, inclusive nós temos pequenos surtos, né? Que são até mais comuns nesse caso aqui na parte de corrente alternada, que nós chamamos surtos crônicos. O que são os surtos crônicos? São surtos de baixa intensidade, mas que reduzem significativamente a vida útil dos equipamentos. Então não é bom você não ter o DPS. Na verdade, toda residência tem que ter o DPS, é um fator de proteção extremamente importante. Ouso dizer que você vai utilizar o seu DPS muito mais com relação à parte de corrente alternada do que com relação à parte de corrente contínua. Porque a parte de descargas atmosféricas são um pouco mais raras. Agora, os surtos que ocorrem na rede, por N razões, podem ser surtos por manobra, ou seja, a concessionária faz uma manobra para ligar ou desligar um determinado ramo de alimentação e ele acaba fazendo com que a tensão retorne um pouco maior, um pouco menor, haja um excesso de corrente. Então, na verdade, o DPS que será mais utilizado será o DPS de corrente alternada. O que é importante você avisar para o seu cliente é que ele tem esse monitor aqui e esse visor vai lhe dizer o seguinte: olha, qual é o status dele. Se ele estiver verde, não tem problema nenhum, ele está pronto para ser utilizado e ele está funcionando corretamente. Se ele estiver vermelho, é necessário a substituição do DPS, né? Tá? Que alguns chamam de clamper, outros chamam de varistor, mas o termo que nós mais utilizamos é DPS. E como que o DPS vai funcionar? Ele vai trabalhar em paralelo com esse disjuntor. Como assim? Digamos que eu tenha, do meu quadro de distribuição, vem um surto da rede elétrica, por exemplo, uma manobra. Foi feita uma manobra e eu tive uma sobretensão que chegou até a minha residência. Quando essa sobretensão chegar aqui, como ele está em paralelo, percebe que eu coloquei em paralelo aqui, ó. Ele está em paralelo com o disjuntor. Essa sobretensão, o DPS por definição, ele tem uma impedância infinita. Quando eu tenho uma sobretensão, o que vai ocorrer? Ele vai diminuir essa impedância e fará com que toda essa sobretensão seja descarregada no aterramento, protegendo o quê? Protegendo o inversor. O mesmo acontece no string box. Aqui no caso nós estamos tratando no string box de corrente alternada,
No string box de corrente contínua vai acontecer exatamente a mesma coisa. Portanto, apenas retificando aqui, esse é um string box de corrente alternada, tá ok? Não é um de corrente contínua. O de corrente contínua é aquele string box um pouco maior, em que eu terei, além do DPS, eu terei a seccionadora e terei ainda os fusíveis, né? Os porta-fusíveis com os respectivos fusíveis. Nesse caso aqui, o string box de corrente alternada, onde eu terei apenas o disjuntor e os DPS, tá ok? Uma para cada polaridade, um para cada fase, nesse caso, né? Portanto, o DPS irá transportar esse excesso de energia, essa sobretensão, para o terra. Por isso que eu tenho que ter um aterramento muito bem feito para que o DPS consiga funcionar satisfatoriamente. Não adianta eu ter um DPS aqui e o meu aterramento não ser bom. Eu tenho que ter um aterramento bom para que esse DPS funcione corretamente. E após essa proteção, quando a energia vem do quadro de distribuição, quadro geral, né? E ele protege, o DPS vai proteger se eu tiver uma sobretensão, o meu disjuntor também irá proteger se eu tiver algum problema com corrente, um curto-circuito, alguma coisa do gênero. E essa energia passa por aqui já mais segura para a entrada no inversor, na parte de entrada de corrente alternada. Como é que vai funcionar isso? Da seguinte forma, essa é a minha entrada de corrente alternada, ok? Eu vou entrar aqui com duas fases, nesse caso, né? Porque a tensão de fase na cidade de Mojimirim é de 127 volts, então eu preciso usar fase, como nós já vimos anteriormente, e o aterramento, ou seja, eu tenho esse conector, né, a K-Star, a Invit, nesse caso aqui o inversor é um K-Star, que nós utilizamos no nosso centro de treinamento. Ele vai lidar, ele tem um conector que até facilita, né, fica um trabalho um pouco melhor, né, um trabalho mais limpo, né? Ele facilita essa conexão, até para que você possa depois soltar por alguma razão, né? Fica mais fácil, né? E eu entro aqui com a parte, ou seja, passou pelo string box de corrente alternada, aí sim eu jogo essa energia para o inversor, tá ok? E quando passa pelo string box de corrente contínua, ele vai passar pelo string box de corrente contínua e depois vai chegar no inversor, para que essa energia também esteja um pouco mais segura. Então eu tenho aqui a entrada MPPT1, o positivo e o negativo, e a entrada MPPT2, o positivo e o negativo. Aqui é para você interligar com o logger, não está visível aqui nessa imagem, para que você utilize o Wi-Fi. Então você conecta aqui esse cabo, né, em RS485, e você conecta ele com o logger. É um procedimento até bastante simples. Muito bem, estamos agora tratando primeiramente do DPS. Nós temos que entender como funciona o DPS e quais são esses números aqui, o que são esses fatores aqui. Será que esses elementos são importantes? Por que eles estão aqui, né? Bom, primeiramente, como nós não temos uma norma nacional que trata de DPS para sistemas fotovoltaicos, aliás, atualmente estão surgindo os primeiros DPS que são projetados para serem utilizados em sistemas fotovoltaicos. Tá? Já está começando a aparecer aqui no Brasil esse DPS. A norma que está sendo utilizada para fabricação e testes e ensaios desses DPS é a EN 50539, dígito 11. Essa norma, se você tiver curiosidade, é a norma que é utilizada para ensaio. Ela tornou os DPS bem mais... Se eu utilizar 5410, ela é um pouco... Ela trabalha mais com corrente alternada. Já a norma EN 50539, dígito 11, como eu já disse, ela trata de DPS voltados para sistema fotovoltaico. Ou seja, eles são um pouco mais seguros, principalmente com relação a incêndio no momento de um surto, por exemplo, de um raio. Então eles são um pouco mais seguros. Mas vamos entender como funciona esses elementos aqui do nosso DPS. Bom, eu tenho que analisar
todos eles aqui. O que é o C, o que é o Imax, o que é o IN, o que é o P. Esses elementos são fundamentais para eu entender o funcionamento e poder selecionar corretamente o meu DPS. Como que vai funcionar isso? Bom, primeiramente, o C é a tensão máxima de operação contínua em corrente alternada nesse caso. Por que em corrente alternada? Perceba que tem aqui ó, o símbolo aqui, ó, senoide de corrente alternada. Esse DPS ele suporta um trabalho contínuo, uma tensão máxima de operação contínua de 385 volts. Para corrente contínua, esse valor é maior. Nesse caso aqui, aumenta aproximadamente uns 30% e será 505 volts. Então, esse mesmo DPS, que ele é de 385 volts para corrente alternada, ele pode ser utilizado para corrente contínua em 505 volts. Tá, ok? Se você não tiver os DPS, que são especiais para sistemas fotovoltaicos, que nós fortemente recomendamos. Outro elemento importante para que nós entendamos os DPS, os dispositivos de proteção contra surtos, é a corrente máxima. O que é a corrente máxima? É a corrente máxima que o DPS suporta ao menos uma vez. Ou seja, nesse caso aqui, 45 kA. O que significa isso? Que uma corrente de 45 kA ou 45 mA, esse DPS ele vai suportar essa corrente ou maior do que isso apenas uma vez e não mais. Ele vai danificar e ele vai ficar com status aqui em vermelho, tá ok? Se ele receber essa corrente de 45 mA, perceba que é uma corrente absolutamente elevada. Outro elemento importante é a corrente nominal. Nós tratamos da corrente máxima, que é 45 mA, agora é a corrente nominal. O que define a corrente nominal? A corrente nominal do DPS é a corrente que o DPS suporta pelo menos 20 vezes surtos da magnitude de até 20 mA. Ou seja, um DPS ele é projetado nos ensaios para suportar até pelo menos 20 vezes uma corrente de 20 mA, tá, ok? Por isso que nós falamos, isso num ensaio em que a onda, ou seja, o ensaio feito dessa corrente seja numa onda 820. Detalhe importante, tá? Quanto maior essa corrente nominal do DPS, maior será a vida útil dele, obviamente. E nós temos aqui o último elemento importante, que é a tensão máxima que o DPS é projetado para suportar. Não é a tensão de trabalho, isso aqui é a tensão de trabalho constante, né? Essa tensão de 2.000 volts, tá? É a tensão máxima, ou seja, até 2.000 volts, abaixo de 2.000 volts, é a tensão máxima que o DPS é projetado para suportar. Ele suporta essa tensão máxima de até 2.000 volts. Esses 4 elementos são os 4 elementos mais importantes para que nós possamos, e obviamente que tem que ser um DPS de classe 2, né, que é utilizado em quadros, né? Bom, mas como será feito o dimensionamento desse DPS? Nós temos 2 formas de dimensionar o meu DPS. Vamos lá. Vamos primeiro. O dimensionamento pode ser em função da corrente máxima e em função da tensão máxima. No caso da corrente máxima, nós temos 2 situações possíveis. Uma delas, em que nós trabalhamos com equipamentos que estão na região rural ou em bairros afastados, que não tem muitos sistemas de SPDA, sistemas de proteção de descargas atmosféricas próximos. Ou seja, não tem muitos sistemas para raios, ou seja, o meu sistema fotovoltaico ele vai estar mais sujeito a um impacto direto, a um surto direto de um raio. Então, nesse caso, eu utilizo os DPS para 45 mA, ok? A vida útil é maior e o preço, consequentemente, também é um pouco maior. Em região central com muitos sistemas SPDA, por exemplo, próxima ao centro da cidade de São Paulo, ou próxima à Avenida Paulista, uma cidade grande, próxima à capital, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, que você tenha muitos prédios próximos, você até poderia utilizar 20 mA. Mas, na prática, o que nós fazemos é o seguinte, a diferença de preço é tão pequena que é melhor você utilizar sempre um DPS para uma corrente máxima de 45 mA. É esse o DPS que nós utilizamos em todos os nossos projetos. Então, com relação à corrente máxima, sempre eu vou utilizar o de 45 kA, 45 mA.
Com relação à tensão máxima, aqui eu tenho que dividir o seguinte: se o DPS é para corrente contínua ou se o DPS é para corrente alternada. Eu tenho que diferenciar isso bem. Se o DPS for para corrente contínua, eu tenho que me preocupar com a energia que está chegando do painel fotovoltaico. Ou seja, a tensão que o DPS deve suportar constantemente durante o seu trabalho será o seguinte: o número de painéis em série, porque obviamente eu vou ter o número de painéis em série, que no caso desse projeto, cada string tem 9 painéis em série, multiplicado pela tensão de open circuit, a tensão de circuito aberto do painel, que nós já vimos anteriormente, que é de 37,6 volts, multiplicado por um fator de segurança de 1,25. Isso é o fabricante de TPS que solicita esse tipo de dimensionamento. Ou eu tenho um outro dimensionamento que eu posso utilizar, que é o seguinte: eu vou dimensionar o meu DPS a partir da tensão máxima que o meu inversor suporta por entrada em PPT. No caso desse inversor, a tensão máxima suportada por entrada em PPT de um inversor da Invit é de 600 volts. Ou seja, eu teria que pegar um DPS um pouco maior. Então como que nós vamos fazer? No primeiro caso, eu utilizo aqui o número de painéis em série, que é 9 painéis, ou string, né? Cada string tem 9 painéis, multiplico pela tensão do circuito aberto, multiplico por 1,25. Ou seja, eu cheguei no valor de 423 volts. A tensão de trabalho contínuo do meu DPS deverá ser maior do que 423 volts. Ou, se eu levar em consideração a entrada em PPT do meu inversor, eu vou dimensionar para um inversor acima de 600 volts, que é o quanto que o datasheet da Invit, do fabricante, me passa que ele suporta por entrada em PPT. Quando nós utilizamos esse? Por exemplo, se há um projeto em que há condições de colocar mais painéis fotovoltaicos no futuro nesse inversor, nós utilizamos 600 volts como referência. Se não tem como colocar muito mais painéis nesse sistema, nós utilizamos esse aqui, que seria um projeto mais customizado, tá? Os string box geralmente já vêm com isso aqui, tá? Os string box de kits, né? Ele já vem dessa forma. No nosso caso, uns nós utilizamos dessa forma, outros dessa forma, dependendo do projeto. Como eu disse, nós customizamos todos os projetos da Blusan. Cada projeto é um projeto diferente para nós e nosso departamento de engenharia e projetos calcula o string box para cada sistema. Isso aqui é para a corrente contínua. Para a corrente alternada vai ser um pouco diferente. Como que eu vou fazer para dimensionar o string box para dimensionar o DPS para o string box de corrente alternada? É bem simples. Eu vou pegar a tensão de fase, ou seja, a tensão entre fase e neutro. Como em Mojimirim a tensão entre fase e neutro é de 127 volts, eu vou pegar um DPS com UC de 175 volts, tá ok? Então eu vou pegar meu DPS com uma UC de 175 volts, ou seja, a tensão máxima de operação contínua em corrente alternada deverá de ser um pouco maior, de 175 volts, porque a tensão entre fase e neutro lá é 127. E se a tensão entre fase e neutro, ou tensão de fase, fosse 220 volts, eu vou utilizar uma tensão máxima de operação contínua de 275 volts, um pouco maior. Então, no caso de corrente alternada é mais simples. Se fase neutro for 127, você usa 175. Se fase neutro for 220, você usa um DPS de 275. Já para corrente contínua, você tem que calcular o número de painéis em série multiplicado pela tensão máxima que esses painéis podem gerar, que é a tensão em circuito aberto, 37,6. Basta ver o datasheet da Blusan, multiplicado por um fator de segurança de 1,25, que nos deu 423 volts, ou seja, a tensão máxima de operação contínua para o DPS de corrente contínua para a parte de corrente contínua, é de 423 volts. Ou então, se eu utilizar como referência a entrada MPPT do inversor, eu vou pegar um DPS com uma tensão máxima de operação contínua, o C, de 600 volts, ok? Volto a repetir, 600 volts eu peguei no datasheet, no manual da Invit. Dessa forma eu consegui separar, dimensionar o meu DPS, tanto pelo fator corrente, como pelo fator tensão máxima de
operação contínua. Agora vamos à parte de selecionamento desses DPS. Vamos lá. Primeiro de corrente contínua. Esse aqui é o datasheet do fabricante, no caso da Clamper, em que ele tem alguns dados aqui, ó, máxima tensão de operação contínua, o modelo do DPS, o código dele, se ele tem sinalização remota ou não, para avisar que aquele DPS está com problema ou não. Mas o que é importante eu saber aqui? Primeiro, quando eu trato da tensão máxima de operação contínua, o fabricante me passa, olha, é para a corrente alternada ou é para a corrente contínua? Eu tenho que definir isso aí antes. No primeiro caso, nós estamos tratando de corrente contínua, ou seja, percebam que se eu for trabalhar com corrente contínua, eu vou usar essa coluna aqui, ó. Começa com 100 volts, vai aumentando, 225, 350, 500, nós chegamos lá a 423 volts ou 600, se eu levar em consideração a tensão do inversor máxima, tensão máxima que o inversor suporta por entrada em PPT. E nós chegamos à conclusão que o ideal seria o quê? 45 mil amperes, apesar de não necessariamente ser uma região isolada, para sistemas fotovoltaicos nós sempre utilizamos 45 mil amperes. Ou seja, eu vou utilizar esse DPS para o meu string box de corrente alternada. Por quê? Porque ele consegue me passar, eu preciso de pelo menos 600 volts, se eu levar em consideração o máximo que o meu inversor consegue suportar por entrada em PPT. Portanto, o DPS tem que ser um pouco maior. Nesse caso, o fabricante me passa um DPS de 615 volts. Eu poderia até utilizar esse aqui, viu? De 895. Não tem problema nenhum, não. Tá? Não tem problema nenhum. Eu manteria os 45 kA, não tem problema nenhum. E teria uma tensão um pouquinho maior. Quanto a isso, não tem problema algum. Pode ser selecionado até esse um pouquinho maior. Mas nesse caso aqui, esse DPS daria conta também. E para a corrente alternada é um pouco diferente. Eu levo em consideração agora a minha tensão máxima de operação contínua para a corrente alternada. Recordem que na região fase neutro é 127 volts. Ou seja, pela tela anterior, nós vamos levar em consideração uma tensão de 175. Ou seja, eu vou dimensionar para o string box de corrente alternada esse DPS aqui, o VCL 175V 45K Slim. Por quê? Porque leva em consideração os dois pontos que me interessam. Primeiro, a corrente de descarga máxima de 45 mil amperes, que eu tenho que levar em consideração isso aqui. Para sistemas fotovoltaicos nós utilizamos esse, não de 20 ou de 30 mil, ou menor, né? Utilizamos de 45. E também leva em consideração que eu tenho uma tensão de 127 volts, ou seja, para 127 volts de tensão de fase ou tensão entre fase e neutro, eu utilizo, como eu disse na tela anterior, um DPS de 175 volts de máxima tensão de operação contínua. Dessa forma, eu consigo dimensionar corretamente tanto o DPS para o string box de corrente contínua, como o DPS para o string box de corrente alternada. Nas próximas aulas, nós iremos tratar dos outros elementos do string box, que é o fusível para corrente contínua, a seccionadora para a corrente contínua, isso tratando do string box de corrente contínua, e nós falaremos um pouco mais do string box de corrente alternada. Até a próxima aula.